Bom dia. Senhor, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez estamos nessa sala, podendo contemplar das Suas maravilhas e podemos nos disponibilizar para ouvir, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito na vida do nosso irmão. Pai, então uma pessoa que vai transbordar hoje, Senhor, tira toda a ansiedade, tira todo o nervosismo, Pai, que ela consiga pontuar cada detalhe que o Senhor quer falar nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, amém. Queridos, é com muita alegria no meu coração, vocês não podem nem talvez imaginar. Mas como a gente é uma família que está aqui todos os dias, eu acho que você sabe, quando uma pessoa transborda aqui, a gente sabe o mover do Senhor. E com o coração assim cheio de alegria e gratidão ao nosso Pai, eu quero chamar aqui Michela de Anderson, Anderson de Michela, que vai estar conosco aqui. Eu já quero agradecer, porque eu estou aqui sedenta para ouvir as maravilhas do Senhor através da vida dessa mulher. Michela, fica calma, abra seu microfone com calma, deixa Deus te usar no seu tempo e vem para cá transbordar conosco. Bom dia, bom dia a todos. Ficar calma é difícil, nem conseguir dormir. Bom dia, paz. É muito nervoso, mas primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Quero agradecer por essa sala, o quanto Deus tem me transformado através dessa sala, através da vida de cada um aqui. E são muitas coisas para compartilhar, mas o que eu vou compartilhar hoje é algo que Deus já tinha falado comigo há muito tempo atrás, desde que aconteceu, né? Começou o processo, que ainda não terminou. E uma coisa que é muito interessante que eu aprendi muito aqui é que o processo não precisa ter terminado para a gente compartilhar. E foi algo que ao longo da minha caminhada cristã eu não sabia, eu sempre esperava, né, acontecer para poder compartilhar, né, e até por vergonha, enfim, por achar que Deus não está fazendo, e essa sala tem mudado muito a minha perspectiva de vida cristã, sabe? Minha forma de ver Deus e tudo. Eu me converti na minha adolescência e desde criança eu sempre fui uma criança muito, como minha mãe dizia, né? Eu era certinha, boazinha, era aquela criança, é, tipo, que fazia sempre tudo para agradar todo mundo. Mas isso era muito pela busca da aceitação, né? Então eu tinha que ser aceita. Então eu nunca falava nada, nunca reagia a nada e sempre fui certinha. Quando eu me converti na adolescência, então assim foi uma fase que eu nunca fiz nada gritante. E o engraçado é que eu me achava certinha também, me achava boazinha, sempre me achei. E aí eu comecei a fazer discipulado com uma pastora e eu até pensei, falei, eu não tinha nem, eu tinha me convertido, mas eu não me arrependia de pecado, porque eu achava que eu não tinha pecado, que eu era muito boazinha, eu fazia tudo certinho. E durante toda a minha trajetória, né, cristã, eu sempre busquei agir com Deus como eu agia com as pessoas. Eu buscava fazer tudo certinho para ser aceita por Deus. Eu não entendia o valor da graça, não entendia a salvação, mas e até na igreja, né, que eu congregava, gente, que eu congrego, né, mais ou menos, porque estou nesse mistério ainda aí, mas eu tinha um grupo e nesse grupo a gente fazia vigília, oração e as pessoas chamavam de super santos.
E a gente realmente se achava, sabe, super santos, né? A gente tinha esse estigma, esse paradigma. E o tempo foi passando, eu esperei para namorar, noivar, casar, aquela coisa toda. E quando veio o casamento, não foi nada do meu esperado. Então, meu mundo começou a desmoronar. Que eu comecei a questionar Deus de fazer tudo certo e sair tudo errado, né? Teoricamente. E eu comecei a questionar Deus, comecei a questionar quem. Na verdade, eu não sabia quem eu era, nunca soube quem eu era. E daí se deram vários processos. Mas o que eu quero compartilhar hoje é em função de algo bem específico. E com isso, eu me formei, né? Me graduei na faculdade, fiz pós-graduação e tudo. E aí, só que eu não conseguia um emprego que me desse uma renda condizente. Até que surgiu uma oportunidade de, numa empresa, eu entrar como responsável técnico nessa empresa. Só que para entrar como responsável técnico na empresa, eu precisava assinar um contrato. E aí, antes de eu entrar na empresa, o menino que me indicou, que era meu colega, é meu colega, ele falou assim: você vai entrar, você vai assinar um contrato, você não vai receber pelo que você está assinando. No caso, na época, era um contrato de engenharia. Então, o piso do engenheiro era 5.800 na época. Aí ele falou: você deve receber aí R$ 1.000, porque você só vai assinar, você não vai trabalhar. E você me dá 500. E eu queria entrar, porque eu nunca tinha trabalhado, e entrei nessa empresa. Aí, quando eu cheguei lá, uma das diretoras da empresa falou comigo: a empresa está passando por um momento difícil, a gente não tem como pagar o piso, não sei o quê, mas assina o contrato, você não vai precisar nem vir aqui, você só vai assinar. E eu entrei. Naquele confronto assim, né? Porque entrei, passei alguns anos na empresa, eu entrei em 2018. Quando foi em 2019, 2020, entrou, e a empresa é empresa de pastores, aquela coisa toda, né? E, enfim. Quando chegou em 2020, entrou outra engenheira, que não tinha as mesmas responsabilidades, porque assim, eu era a única responsável técnica por aquela área. Então, era a minha assinatura que ia em tudo. E eles tinham serviço em vários lugares do Rio de Janeiro. E eu assinava tudo. Aí, em 2020, entrou uma outra engenheira química, que era testemunha de Jeová. Era amiga da diretora. E nesse grupo que eu tinha, né, das amigas e tudo, de que a gente orava e tudo mais, nós fomos desafiados a fazer live. E aí eu tenho muita dificuldade, assim, para mim, só Deus sabe como que eu tô aqui. Eu não, é uma limitação muito grande para mim. Eu passo mal, isso para mim é um desafio. E eu resisti e tal, aí ela falou: "Não, mas a gente tem que compartilhar o que Deus faz na nossa vida e tudo". Aí eu aceitei, fiz a live. Essa menina, que é a testemunha de Jeová, entrou na live. Até então, para mim, normal, né? Quando chegou no outro dia na empresa, ela falou assim: falando de Deus, dando testemunho e fazendo isso, e você ainda é burra, né? Porque assim, usa o seu nome, você vê, você é responsável, você responde por tudo e ganha. Olha quanto que você ganha. Você não é respeitada, ninguém te respeita, ninguém te. Aí eu fiquei, aquilo me chocou, né? Aí eu olhei e falei: meu Deus. Aí ela falou: não, você não pode aceitar isso, não. Como que você aceita isso? Aquilo para mim foi um soco no estômago. E eu assinava recibos de que eu recebia realmente o piso, né? E naquilo ali Deus começou a me confrontar. E aí eu falei: não posso mais aceitar isso. Aí eu fui falar com o pessoal. Aí a gente entrou em processo de comprar casa, aquela coisa toda. E eu precisava de um comprovante de renda e eu não tinha, né? Porque nada era coisa. Aí eu fui falar com o setor financeiro da empresa. Aí a diretora foi fazer um contrato, um novo contrato e tudo. E aí queriam que eu assinasse de novo. Eu falei: olha, eu não vou assinar.
Aí entrei nesse embate, né? Aí a menina do financeiro falou, mas você tem que assinar como se eu estivesse recebendo aquele valor. Eu falei, não, eu não vou assinar. Aí fiquei naquela luta, aí a menina do financeiro falou, mas se você não assinar, vai desfalcar o meu caixa. Como vai? Aí eu falei, ué, mas como vai desfalcar o seu caixa se eu assino por algo que eu não recebo? Não tem lógica de desfalcar o seu caixa. Aí entrou naquela. Só que naquilo eu estava orando, né? Eu falei, Senhor, aconteça o que acontecer. E naquele momento ali eu vi que eu realmente eu fiz um voto em Deus, porque eu falei, mais vale a mim agradar o Senhor do que aos homens. E ainda que eu tenha que perder o emprego, eu vou fazer isso. E aí eu nunca tinha falado com o diretor da empresa. Aí a diretora veio me humilhando, né? Falando que, você quer mais dinheiro? Eu falei, não, olha, se eu tiver que receber até menos, eu até recebo, desde que eu não assine por algo que não seja verdadeiro. Porque o meu compromisso, eu me acertei com o meu Deus. E eu não vou mais me submeter a fazer coisas erradas. E ali naquele momento o diretor veio falar comigo. Aí eu falei para mim, foi Deus, porque foi algo assim que não era, eu não tenho essa personalidade. Eu sei que me veio uma força interna assim tão grande. E aí eu falei para eles, eu falei assim, não me paga, porque eu não vou receber, porque eu não vou me corromper mais. Eu já me corrompi e eu não vou mais fazer isso. E aí eu falei pro diretor, eu falei, o meu compromisso não é com homens, é com Deus. E de hoje em diante eu não faço nada que desagrade ao meu Deus. Aí eu sei que aí eu saí, aí o diretor mandou me pagar o valor, eu falei, eu não vou assinar, eu só vou assinar pelo que eu tô recebendo. Enfim, aí essa menina, né, que eu digo que foi um instrumento de Deus para me confrontar, falou para mim assim, agora tu ora, porque eles estão doidos eles estão cegos em você. Eu falei, olha, eu tô em paz, porque ainda que eu saia, mas eu tô fazendo o que é certo. Enfim, aí ali resolveram, aí o diretor me chamou na sala, aí depois, numa reunião, eu nunca tinha ido numa reunião das pessoas, dos responsáveis, né? Eu era uma responsável, mas eu nunca tinha ido numa reunião. Aí eu falei para ele, aí ele me chamou na sala, aí virou para mim e falou assim: Você é cristã? Aí eu falei: Sim. Falei: Estava errada, né? Mas sou. E eu decidi acertar minha vida com Deus. E por isso eu me posicionei. Aí ele falou assim: Você tá certa. Ele é pastor. Aí falou: Mas ore por nós. Aí eu falei: Amém, estarei orando. E realmente, daí em diante, aí mas eu nunca tive respeito, eles nunca me respeitaram como profissional. Eu não era CLT, eu era a única engenheira que não era CLT. Eram 3 engenheiros, mas os 2 eram CLT e eu não. Era tudo para mim era como se estivessem me fazendo um favor. E eu tinha que cumprir carga horária, eu tinha que cumprir todos os protocolos. E se passaram alguns anos. Quando chegou em 2024, ano passado, a empresa passou. E a empresa foi envolvida em vários escândalos, sabe? Na coisa do Covid, assim, umas coisas que eu falei, meu Deus, eles são pastores. E até a minha visão, né? Porque eu tinha muito uma visão assim, crente, pastora, aquela coisa assim. E eu vi, assim, muitas injustiças de numa reunião, o, um dos diretores chegar e falar: vamos demitir aquele povo da Baixada. Tipo, assim, sabe? Sem o mínimo famílias, enfim. E aí eu comecei a entrar num confronto quanto a isso, né? Eu falei, meu Deus, que evangelho é esse? Eles são cristãos e se submetem a várias coisas, né? Aí no final do ano, o diretor, né, o dono, o maioral da empresa, pediu perdão aos funcionários, porque por conta desse escândalo, a Polícia Federal invadiu lá e pegou todos os funcionários, uma humilhação. Eles, é claro, não estavam, né? Só os funcionários, todo mundo lá e fechou todo mundo, aquela coisa toda. Aí ele foi, pediu perdão e disse que a partir daquele momento eles não iriam mais compactuar com o errado, que ele tinha tomado uma decisão diante de Deus, depois do meu processo, de ter falado, né? E que ele não ia mais fazer isso. Enfim, passou. Quando chegou em 2024,
é, veio. Aí eu ficava 3 meses sem receber aquela coisa toda. E aí um dia, em 2024, Deus falou comigo, né? Eu tava, me veio essa pergunta. Acho que foi até depois de um transbordo da Lila, se eu não me engano, sobre essa questão do nosso valor, quem nós somos, da gente saber, porque a gente passa por tanta coisa, né? E isso falou muito comigo aqui. Aí, no processo da empresa, eu falei, meu Deus, por que isso, sabe? É, E aí Deus me respondeu, porque você não sabe quem você é e nem o seu valor. E aí ali Deus começou a ministrar em mim. E eu fui para a empresa, eu poderia até ter entrado, né, com uma ação contra eles por rescisão indireta, porque eles ficavam 3 meses sem me pagar. E assim, não menosprezando nenhuma função, mas, por exemplo, até o funcionário da limpeza me cobrava do meu horário. Enquanto que o outro engenheiro nem na empresa aparecia. E aí, um dia, de tanto ela me perguntar, eu virei para ela e falei assim: o meu horário não é igual ao seu. Aí ela tomou aquele susto. Aí eu falei assim: por que você só pergunta para mim? Aí o menino da minha sala falou: é verdade, porque assim. Até a gente, que eram técnicos, eu ficava na sala de segurança do trabalho. Aí ele falou: gente, mas ninguém cobra das pessoas igual cobram de você. Como assim? Mas por quê? E aí, nesse processo, Deus começou a. Se eu não me valorizasse, se eu não me respeitasse, o outro não poderia fazer. E na minha vida inteira sempre foi assim, né? Desde criança, em todos os lugares. E aí, quando chegou em 2024, nesse dia, eu estava convicta do que ia acontecer. Eu estava convicta de que eles iriam me dispensar, né? Porque Deus começou a falar comigo sobre isso. Você tem valor. Aí Deus começou a falar, você é filha amada. Só que eu precisava encontrar um lugar de filha, que eu nunca encontrei, né? E aí ali eu falei, Senhor, eu quero ser o que o Senhor me chamou para ser. Eu quero ser sua filha. E aí ali a diretora, a que tinha primeiramente me chamado, né, para me submeter àquilo, de receber menos, aí falou comigo que aí mudou toda a direção da empresa e tudo mais. Aí ela veio, me ligou. E assim, um defeito, né, que eu sempre expus muito a minha vida privada, inclusive em relação assim à minha casa, à minha família e tudo mais, até em questões mesmo de que eu tenho aprendido aqui, né, de compartilhar as minhas dores, tudo quanto era lugar. E eu expus algumas situações referentes à questão aqui de casa em relação ao Anderson e tudo, principalmente na questão financeira. E aí a diretora veio me propor novamente. A empresa está passando por a mesma fala, a mesma. A empresa está passando por um momento de dificuldade e tal. E aí a Marcela, que é a que assumiu a direção, você não pode só assinar para a empresa. Aí eu virei para ela e falei assim: olha, dona Vil, eu não vou fazer isso, porque eu já falei com a senhora que hoje eu não tenho compromisso mais com homens, eu fiz um compromisso com Deus, mas ela não satisfeita. Não toma nenhuma decisão agora, não. Você tem um filho pequeno, você sabe da situação como é com seu marido. Fala com seu marido. Aquilo me causou um desespero, porque naquele momento realmente me veio na mente todo o turbilhão dos problemas que a gente tinha. E aí eu, desesperada, né? Aí isso foi numa sexta-feira. Aí ela falou assim: não me dá essa resposta. Leve isso para casa e fala com seu marido. Porque já sabiam dos nossos problemas e ela estava certa e convicta de que o Anderson ia mandar eu aceitar essa situação. E aí, naquele primeiro momento, na sexta-feira, eu tô falando, não, isso é um absurdo, como eles vão fazer isso? Ali eu já vi, tipo assim, Deus me dando força, né? Porque eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Na sexta. Quando chegou no domingo, o Anderson já tava, mas será que não é de Deus? A gente não deve pensar e que não sei o quê. Falei, Anderson, não é de Deus, Anderson. Como que eu vou voltar? Que não sei o quê. E ali entrei num conflito.
Mas quando chegou na segunda-feira, claro, né, ela me ligou. E aí, como é que foi o final de semana? Como tá o seu filho? Aquela coisa toda. E aí, você vai aceitar a nossa proposta? Eu comecei na empresa ganhando 2.600. 2.660. Aí a proposta que ela tinha me feito agora era de ganhar 2.000, só para assinar. Aí eu falei para ela, olha, primeiro, quando você me contratou, você me pagava mais do que você me paga hoje. E outra, agora que vocês acertaram o meu salário, aí ela, mas não tem como, que não sei o que lá. Aí o outro, mas você vai ficar sem receber, que não sei o que lá, aquela tormenta. Aí no primeiro momento eu falei pra ela. Aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. E aí eu falei com ela, eu falei, olha, eu tô com muito medo, mas eu não posso aceitar. Aí eu falei, eu não sei, não sei. Aí ela, vou botar você para falar com a diretora. Eu falei, ô, dona Vilma, eu tô com medo, mas eu não posso aceitar. Eu tava naquele conflito. E nisso me veio um peso, uma dor, assim, muito grande, que eu acredito que foi de Deus, né? Aí eu comecei a chorar e falei pro Anderson, Anderson, eu não vou aceitar isso. Eu não vou me submeter mais a isso. E aí aí eu ajoelhei, aí eu falei aí eu fui, gravei um áudio, não tive coragem de ligar. Aí eu gravei um áudio, eu comecei a falar, falei, olha só, aí já chorando muito, falei, olha, eu preciso do dinheiro, sim, eu preciso, mas eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades e eu não vou me corromper, porque o meu voto não foi com homens, o meu voto foi com Deus. E a partir dali ela não me respondeu mais, não me atendeu mais. E naquele momento eu caí de joelho, pedi perdão a Deus, né? Falei, Senhor, eu tive medo, mas eu não vou me dobrar de novo. E ali naquele momento o Senhor começou a ministrar. Eu lembro até da Zita, que ele falou, eu sou o seu pastor e de nada você terá falta. E aí eu comecei a. Falei, eu gritava chorando, porque assim, foi horrível. E aí eu falei, Senhor, Senhor é meu pastor, e de nada eu vou ter falta. E realmente, assim, tive falta. Aí acabou, né? Ela falou, então, não me atenderam mais, ninguém me recebeu mais, ninguém me atendeu mais. Falei, tá bom. Mas eu tive a paz que eu tive, foi assim, sabe? Foi um alívio na minha alma, de tipo, eu não me dobrei, né? E aí foram. Tem sido tempos muito difíceis, mas eu comecei a experimentar um Deus que eu nunca tinha conhecido. É um Deus que teve um dia que a gente estava numa dificuldade muito grande e o pastor da escola que o Miguel estuda, o capelão, né, que acompanha a gente, um dia a gente está na igreja, no final de semana eu tinha pensado assim, Senhor, queria fazer uma pizza de sardinha. E não tinha sardinha em casa. Eu falei, tá bom, passou. No domingo eu tô na igreja, aí o pastor capelão lá da igreja, da escola que o Miguel estuda, me liga. E a gente estava passando por privações mesmo, assim, de receber cesta básica, né? E só que Deus não deixava faltar. E aí, nesse dia, o pastor ligou e falou: tô deixando uma coisa para vocês lá na sua casa e tal, não sei o quê. Aí eu falei: tá bom, quando a gente vai, mas vai logo, porque tem coisa de geladeira. Gente, olha, quando a gente chegou, e o que ainda aliado a esse processo, um dos diretores da empresa, que eu trabalho, ele era um dos diretores da empresa. E aí, depois que a empresa saiu desse ciclo de só ramo público por conta da corrupção, eles passaram a atuar também no privado. E aí, nesse privado, só que o privado é muito diferente do público, né, em termos de contrato e tudo mais, até em termos de financeiros. E aí eles desistiram, porque dá muito trabalho e o rendimento é bem mais baixo a curto prazo. Um dos donos da empresa, que eu comecei a trabalhar com ele, ele falou para mim assim, esse negócio de planta dá dinheiro, e Deus tinha me dado essa ideia de começar a trabalhar com isso, com jardinagem, essas coisas assim, prestando consultoria. Aí eu falei assim, dá sim, se você souber trabalhar, dá. Aí ele falou para mim, vem trabalhar comigo. Eu falei, não, porque você não vai poder me pagar. Ele tinha saído da
Ele me disse que tinha sido injustiçado pela empresa, aquela coisa toda, mas depois eu descobri que ele era só um testa de ferro também desse esquema todo. E aí eu falei para ele, vamos trabalhar assim, eu trabalho e a gente divide porcentagem. Tá bom. Aí ele, você é ousada, né? Eu falei, ué, você quer o meu trabalho? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho trabalho. Ele falou, tá bom. Fechamos um contrato, aí pegamos contratos privados, até então estava tudo certo. O contrato, contratos pequenos. Recebia pouco, mas estava até então, mas eu ainda não tinha visto a cor do dinheiro. Aí ele fechou um contrato, conseguiu um conhecimento lá de um contrato grande. Aí eu falei, aí fomos ver coisas de captar clientes. Aí ele captou um cliente de um condomínio de luxo na Barra. Aí tinha que fazer a implantação do trabalho. Aí ele falou para mim, olha só, eu tenho dinheiro, mas o dinheiro está preso no banco, a gente precisa ter para poder implantar. E aí, mês que vem, o contrato por si só se paga. Mas a gente precisa desse dinheiro para agora. E eu, com essa questão de expor a minha vida, compartilhei com ele que eu era responsável pelas finanças da minha mãe. E aí ele falou, então vamos, a gente pega um empréstimo, porque a sua mãe é aposentada, a juros baixos, e a empresa paga. Aí eu ainda falei assim, mas e se a empresa não puder pagar? Eu não tenho dinheiro, estou desempregado, não tenho trabalho, não tenho dinheiro. Aí ele falou para mim, não, eu tenho bens, eu sou Aí me levou na casa dele, eu conheci a esposa dele. Aí chegava lá, era tudo do mistério. A esposa dele rodava, ia para monte, mandava foto que estava perseguida, aquela coisa toda. E a esposa dele, não, eu sou de Deus, e não sei o quê, aquela coisa toda. Enfim, eu confiei, né? Entrei, aí falei com os meus pais, assim, são muito. Tiraram o empréstimo. Quando tiraram o empréstimo e que fechou o contrato, assim que fechou o contrato, ele me bloqueou no grupo da empresa, dizendo que eu tinha traído ele. Me bloqueou, proibiu todos os funcionários de falarem comigo, que eu tinha traído ele. Meu corpo estourou todo de psoríase, todo. Eu fiquei toda arrebentada, que aquilo começou a me dar um desespero. E aí aí eu falei para ele, como que você faz isso comigo e tal, aquela coisa toda. Aí eu fui nos clientes que eu tinha assinado, né? Eu tenho assinado como a responsável e tal, mas eu não. Aí ele, como assim, o gerente do banco? Como assim, Michela? Aí ele, como assim que não tem ligação? Eu falei, é. Aí contei para ele a situação. Ele falou, Michela, e a filha desse gerente estava nessa nova empresa. Aí ele me contou, Michela, ele falou que você traiu ele, proibiu todo mundo de falar com você e tal. Aí eu contei para ele, não, mas isso não é papel de homem de Deus. Esse gerente do Banco Safra da Igreja Assembleia de Deus. Ele bateu na mesa e falou, homem de Deus não faz isso, homem não faz isso, principalmente homem de Deus, enfim. Ele tem que falar contigo que não sei o quê. Enfim, nesse mesmo dia, o André me ligou, me pedindo perdão de que ele tinha sido levado pelas coisas, não sei o que lá. Falei, tá bom. E um dos funcionários também tinha me ligou me pedindo perdão, que tinha sido demitido por ele. Só que eu entendi, ele só me ligou porque o funcionário botou ele na justiça. E o funcionário me ligou me pedindo perdão, pedindo para eu depor a favor dele. E aí eu fui conversei com ele, eu falei, você sabe que o menino é de Petrópolis, o menino não tem renda, ele tá aqui sozinho. Aí ele virou para mim e falou assim, ele que ganha os direitos dele na justiça, porque eu não vou pagar. Quando ele falou isso, Deus falou no meu coração, ele não vai te pagar também. Aí eu falei, mas ele tá passando a necessidade, o problema é dele, assim. Aí eu falei, meu Deus, como que essas pessoas se dizem cristãs com esse coração, com essa postura? E a mulher dele também, enfim. Aí eu falei, olha, André, eu só quero que você não precisa me dar nada do que eu trabalhei, só pague os meus pais, porque eles são aposentados e a aposentadoria deles toda está indo nesse empréstimo. Ah, eu vou pagar. Enfim, resumo, até hoje ele não pagou. É... E os meus pais, assim, é o que mais me dói, né? Mas nesse processo, da questão do conhecimento, eu fiquei louca, assim, pensei em fazer loucuras mesmo.
E um dia eu estava assim, na cozinha, com um pensamento muito. Até a pastora Rose me atendeu. E o meu pensamento estava muito louco, muito, 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 muito louco. E o meu pai me liga. Meu pai me ligou. E aí eu em prantos, porque eu já estava a ponto de fazer uma loucura. E aí ele falou: Ei, tá tudo bem, isso vai passar. E aí eu vi Deus, sabe, através da vida do meu pai. E ele falou: é, não se desespera. Deus é contigo. Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. É, e aí Deus começou a ministrar o valor de filha, sabe? Que não é pelo que eu faço, que eu até brinquei, né? Eu falei, passei uma vida inteira buscando honrar os meus pais e de repente fiz uma besteira que comprometi a qualidade de vida deles. E ali Deus me falou comigo, não é, eu não te amo pelo que você faz, eu não te amo se você só acerta, eu te amo, eu simplesmente te amo, porque você é minha filha. E Michela, segura aí. Olha, a gente vai ficar nessa fala, hein, dona Laura? Eu não te amo por aquilo que você faz, eu te amo porque você é filha. Nós vamos ter Netflix, a gente não vai poder continuar, que vai cair essa live, e a gente não pode perder nada, porque grandes coisas o Senhor está nos ensinando nessa sala através da sua vida. Eu quero que você pare aí, eu já quero te agradecer aqui muito, Aleluia. mas eu quero te pedir imensamente que você continue semana que vem. Eu sei da sua Tem muita limitação, do história seu ainda. medo de estar aqui, hein, Anderson, mas dá força para essa mulher para a Sim. gente continuar aqui semana que vem, Michela. Você vai parar aí, a gente vai fazer um resumo e a gente vai continuar. Sabe a Tá bom, Netflix, série? A gente vai nas séries da Michelle Anderson, porque muitas coisas o Senhor está nos ensinando através do seu transbordo. tá bom, Então, eu quero orar rapidamente pela sua vida e já te agradecer aqui. Pai, tá bom. muito obrigada pela vida da Michelle e do Anderson, pela vida do pequeno Miguel e pela vida